Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E antes de falar o tema desta noite, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a vocês que estão chegando agora neste canal, mas ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se. Em seguida, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Vamos para o tema desta noite, que diz: a fidelidade dos recabitas. Quem eram os recabitas? Em Jeremias 35, fala de um grupo de pessoas chamado recabitas. Eles viviam fora das cidades, em tendas, e nunca se fixava no lugar. Os recabitas seguiam certas tradições estabelecidas pelo seu líder, o líder de seu grupo. Essa tradição não fazia parte de sua religião, mas ele seguia as regras e tradições muito fielmente. Um dia, Deus fala com Jeremias e diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com ele, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhe vinho a beber. Então, Jeremias reuniu, o filho de Jeremias, tomou a Jazias, filho de Jeremias, filho de Arbazias, e os irmãos, e todos os filhos dele, e todos a casas dos recabitas. Quando chegou lá, Jeremias preparou conforme o Senhor tinha mandado, preparou diante dele taça cheia de vinhos, e pôs copo e disse-lhe: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabes, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem os filhos de nossos filhos. Não temos vinha, não, como se diz, ele não planta, não colhe, ele não tem nenhum contratempo, com vinho. Eles obedeceram, eles obedecem, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, o nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Então, o pai ordenou a eles que ele não bebesse vinho de forma nenhuma. E ele foi obediente, Como diz aqui no livro de Êxodo 20, capítulo 12, fala sobre os 10 mandamentos. Mas Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas prolongado os teus dias aqui na terra que o Senhor teu Deus te ordenou ou te dá. Então veja a importância da obediência, Como falamos, sabemos que essa família recabita não era uma família tradicional, mas era obediente. Eles obedeciam ao pé da letra. E o pai dele deu uma ordem e ele obedeceu. A sua característica marcante era a obediência incondicional ao praticar. Ou eles praticam, vai de acordo com o seu clã, o seu líder familiar. Hoje, a obediência aos países, aos líderes de sua igreja, às autoridades e às leis é coisa de um passado já remoto. Então, hoje, os filhos não querem mais obedecer aos pais. Ele quer fazer as coisas por vontade própria. E muitos pais deixam os filhos à vontade. Não bota a sua lei em prática. Não mostra para ele a importância da obediência.
Então, continuando em Jeremias 35, que fala sobre essa fidelidade desses recabitas, Deus, dá uma ordem a ele, né? E diz assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém: acaso nunca aceita a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até os dias de hoje não beberão. Antes obedeceram às ordens de seu pai. A mim, porém, começando de madrugada, vos tenho falado, não obedeceste. Começando de madrugada, vós tenho enviado os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, e fazeis boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e vossos pais. Mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste, e nem obedeceste a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhes ordenará. Mas este povo são desobedientes e não me obedecem. Né? Então, Jesus diz aqui, esse povo são desobedientes. De madrugada, ele fala, envia seus servos para, como eu estou aqui falando, ou tem outros e outros aí, que também estão pregando, e diz a todos que se arrependam, né? Que se arrependam, que busquem a Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, mas muito faz, como se diz, ouvido de mercador. A palavra entra no ouvido e sai no outro, e não obedece à lei que Deus determinou. Obedecer os mais velhos, obedecer às autoridades, obedecer pai e mãe, não faz isso de jeito nenhum, né? Mas, voltando ao texto, e Deus diz aqui, para ele falar para Judá e para Jerusalém, que Deus ia castigar ele, né? Mas, né, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, pois que obedeceste os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então, o segredo está aí. É obedecer, né? Filho, obedece pai e mãe, para que tenha longos dias aqui na terra. E nós obedecemos os mandamentos de Deus, para que não nos falte nada. Então, às vezes, mesmo a gente fazendo a vontade do Pai, obedecendo às leis, os mandamentos, os princípios, e as coisas nos acontecem porque Deus quer nos aperfeiçoar, como eu falei outras vezes aqui. Deus quer nos moldar, Deus quer nos deixar do jeito que Ele quer que nós sejamos. Mesmo sendo fiel a Ele, obedecendo a Ele, Ele permite que coisa aconteça justamente para isso, para nos provar e nos sondar nossos corações. Amém? Então que você possa meditar no tema desta noite, que falei sobre a fidelidade dos recabitas, né? Como é bom ser fiel. Um dia, quando eu era criança, a minha avó disse, eu estava tirando um abacate, que na casa da minha avó tem um quintal muito grande, e eu tirando abacate, ela: tá bom, menino, desce daí, menino. E eu disse: só falta um, vó. Quando eu toquei no abacate, que parecia ser o melhor que tinha, minha avó insistiu para eu descer, mas eu desobedeci para pegar esse último abacate.
Quando eu toquei no abacate, desceu eu, o abacate, a vara e tudo. Pá, aconteceu o quê? Eu quebrei a minha costela, fiquei internado 8 meses entre a vida e a morte. Eu não tinha conhecimento da palavra, eu era criança, não tinha entregado meus caminhos a Jesus. Meu pai e minha mãe, eu morava no Alto Pascoal. Quem mora aqui na Redondeza sabe onde é. O Alto Pascoal, meu pai subia e descia a ladeira comigo no braço. Então, tudo por causa da desobediência, né? Então, a desobediência nunca é uma boa escolha. A melhor escolha, a melhor saída é obedecer. Se eu tivesse obedecido ela e descido, nada teria acontecido. Mas Deus é tão bom que eu fiquei 8 meses internado e o médico me disse que eu ia ficar bom. Minha mãe assinou um termo, disse que eu ia ficar bom, mas ia ficar com um bocado de limitação. E graças a Deus eu não tenho limitação nenhuma. Quem me conhece, me vê aí, eu estou, graças a Deus, perfeito. Ando, corro, pulo, faço, aconteço, desde criança. Tomava muito banho de rio, jogava muita bola, fazia muita coisa. E estou aqui inteiro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Imagina a cara daquelas pessoas, né? Daqueles líderes que foram lá com o profeta Jeremias, porque imagina chegar um profeta na tua casa. Antigamente um profeta chegando na casa de uma pessoa, hoje a pessoa sabia logo, Deus vai falar comigo, vai vir coisa boa por aí. Mas aí eu imagino quando encheram a taça de vinho e deram àquela família, bebe. E ele disse, nós não bebemos vinho. Nós não podemos beber vinho, porque o nosso pai nos ordenou a não beber vinho. Isso é obediência. E a gente vê por aí, tem muitas pessoas, muitos líderes se vendendo, se trocando por tão pouco, né? Seja na parte política, seja em empresa, seja fora de empresa, seja em contrabando ou não, seja em qualquer que seja, você sempre vê as pessoas caindo, desobedecendo a pai, mãe, desobedecendo a lei espiritual, desobedecendo às autoridades. A desobediência está enorme. Para o mundo é normal, mas para Deus não é não. Então fiel é aquele que obedece a pai e a mãe e obedece às suas leis e às suas autoridades. Deus se agrada de quem faz o bem. Amém? Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, para tomar das decisões corretas em minha vida. Senhor Deus, a Bíblia diz que reservaste a sensatez para o justo, como diz em Provérbios 2:7. Ajuda-me, Senhor, a andar em justiça e retidão e obediência a teus mandamentos. Que eu jamais seja sábio a meus próprios olhos, mas possa sempre temer-te, Senhor. Afasta-me, Senhor, do mal, para que eu possa apropriar-me da saúde, da força e da tua palavra que prometeste, como diz em Provérbios 3, 7 e 8. Dar-me, Senhor, a sabedoria e o conhecimento e o bom senso, e a direção e o discernimento de que preciso para andar em segurança e não tropeçar, como diz em Provérbios 2, 10 a 13. Sei, Senhor, que em Ti estão escolhidos todos os tesouros da obediência e do conhecimento. Ajuda-me, Senhor, a descobri-lo, cada um, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado pelo tema desta noite. Obrigado, Senhor, por confiar a mim esse momento de oração. Dar-me, Senhor, sabedoria, discernimento e entendimento sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço por todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a obedecer-lhe em todas as formas possíveis. Nos dá, Senhor, discernimento e sabedoria para tomar sempre a melhor decisão
conforme a tua vontade. Ajuda a nossa liderança, Senhor. Dai força, sabedoria e ajuda para que elas venham tomar melhor decisão, Senhor. Senhor, eu te peço também, abre porta de emprego para todo aquele que necessita manter o sustento e suas famílias, Senhor. Ajude os enfermos, esteja ele nos hospitais ou fora dos hospitais, em sua residência, mas que necessita da tua poderosa mão. Senhor, abençoa todo aquele que vai inclinar sua cabeça no travesseiro, que ele venha ter uma noite de sono tranquila e reparador na tua presença, e que nada o perturbe, Senhor. E aquele que ainda não te conhece, que teu Espírito Santo o visite, salve, cure e liberte, para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome de Jesus e em nossas vidas. É assim que eu te peço, meu Deus, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra aí no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E em seguida compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém e amém.